Então, a letra A desse exercício pede pra gente desenhar a malha desse sistema, levando em consideração, então, que a gente vai estar controlando a temperatura 3 e manipulando a voltagem 2. Então, a gente vai estar controlando a temperatura 3 e manipulando a voltagem 2. Então, para isso, eu tenho aqui o desenho e a planta. Então, a gente começa analisando por aqui. Então, eu vou estar... esse aqui é a nossa planta, né? A planta aqui do tanque 2. Aqui no tanque 2, então, ele vai estar saindo a temperatura 3, certo? E vai estar entrando nesse meu tanque tanto o V2 quanto o T2 e o Q0. Mas vamos analisar primeiro essa parte aqui de baixo, né? A parte do V2, essa parte aqui. Então, aqui a gente tem a planta, aqui tem a saída, né? Aqui a gente vai estar entrando V2, certo? E vai estar somando tanto o T2 quanto somando o Q0 lá de cima. Aqui a gente vai pegar, como a gente está controlando o T3, a gente vai analisar aqui, né, o T3. Então, aqui a temperatura 3, ela vai passar pelo transmissor, pelo comparador, analisador. Vai fazer a devida mudança no V3, aqui no V3, né, na voltagem 3. Essa voltagem 3, ela vai vir aqui para um comparador. Nesse comparador vai estar entrando tanto a temperatura 3 de set point, quanto na temperatura 3 de set point, que vai nos dar uma voltagem 3 de set point, né, uma voltagem 3 em função dessa temperatura 3 de set point. Aqui, então, no comparador, vai analisar, né, o que eu tenho com o que eu quero. Então, vai sair o meu erro. Então, eu vou fazer o V3 do set point menos o V3 que eu tenho. Vai gerar um erro. Esse erro vai passar num controlador. Esse meu controlador, então, vai me dar uma voltagem 2, que é a voltagem que, então, vai estar entrando aqui vai estar passando aqui na minha resistência e vai estar, então, entrando na minha planta. Então, agora analisando aqui para cima, né? Então, a gente viu aqui o que acontece com esse V2. Nessa minha planta entra o V2, entra também T2 e o Q0. Então, aqui, ó, o T2, ele vai estar passando, ele vai estar sendo influenciado, primeiro, pelo um atraso, né? Então, como a gente mencionou antes, nesse caminho aqui, o T2 ele acaba tendo um atraso em relação ao T1. Então, eu vou ter o T1 atrasado, que vai sair o meu T2. E também aqui eu vou ter esse 410, menos 410S mais 1 é a planta aqui do meu tanque 1, né? Então, eu vou estar entrando uma voltagem 1, entrando um Q0, né? Então, eu vou estar entrando aqui a minha planta, vai estar entrando um V1, entrando um Q0, vai estar aqui na minha planta. Então, isso aqui vai sair a minha T1, que vai estar atrasada aqui por causa da linha. Vai estar, então, gerando a minha T2. E aqui está simplesmente somando com o meu Q0, que vai vir aqui para baixo e que vai somar, então, com a planta do tanque 2 para estar me gerando a minha T3. Então, a alternativa B pede pra gente de novo desenhar uma planta, mas dessa vez, então, nossa variável controlada continua sendo a temperatura 3, mas agora nossa variável manipulada passa a ser a voltagem 1, o V1, esse aqui, né? Então, aqui, olhando, aqui a gente tem a nossa planta, né, o desenho, e aqui o diagrama de blocos. Então, aqui, novamente, aqui a gente tem a planta do tanque 2, né? Então, a planta do tanque 2, de novo, a gente tá saindo o T3, tá saindo o T3. Nesse tanque aqui, ele tá entrando tanto o V2, então tá entrando o V2 aqui por cima, certo? Então, aqui o menos 2,5 referente à resistência aqui. Tá entrando também uma vazão, certo? Então, tá entrando a vazão aqui. E tá entrando também a temperatura 2. Essa temperatura 2,
ela vai estar de novo, né? A temperatura 2 vai ser a temperatura 1 atrasada, em função do atraso que se tem nessa flow line, nessa overflow aqui. Aqui, então, essa temperatura 1 vai estar saindo do tanque 1, né? Então, aqui a gente tem a planta do tanque 1. A planta, então, ela sai a temperatura 1, ela entra nessa planta a voltagem 1, entra nessa planta também a vazão 1, certo? Além disso aqui, a gente tem, então, a parte de controle, né? Então, essa voltagem 1 aqui, ela vem em função do controlador. Então, aqui na minha planta, eu vou medir a temperatura T3, ela vai passar, então, aqui pelo meu transmissor. Esse meu transmissor, ele vai me gerar uma voltagem, a minha voltagem 3. Eu vou pegar essa voltagem que eu tenho, comparar com a minha voltagem do set point, que essa minha voltagem do set point vai ser em função da temperatura 3 de set point que eu tenho. Vai gerar um erro, esse erro vai entrar, então, no meu controlador, né, aqui na planta do meu controlador, que vai me gerar, então, a voltagem em 1 necessária para passar por todo o resto da planta. A questão C, então, ela pergunta qual dos dois diagramas de blocos, qual dos dois sistemas de controle seria o melhor, né, para melhor controlar o sistema. Então, o melhor controle seria o representado pela alternativa A, porque aqui a gente vai estar gerando apenas um sistema de primeira ordem, né? Aqui nessa parte. Enquanto que aqui na alternativa B, a gente vai estar trabalhando com um sistema de segunda ordem. E os diagramas e a resposta de uma alteração na entrada, ela responde mais rápido quando é um sistema de primeira ordem. Então, a gente vai ter um controle muito melhor pela alternativa A, por a gente estar trabalhando com sistemas de primeira ordem aqui.